Olá, irmãos, mais uma vez seguindo as recomendações, nós estamos aqui transmitindo o nosso culto. Semana que vem teremos nosso culto presencial já, seguindo as recomendações do governo de São Paulo. Estaremos com capacidade reduzida, seguindo as recomendações de distanciamento e também de higiene. Espero que os irmãos estejam conosco na Rua Peruva Preta, número 52, tá bom? Quero que os irmãos orem pela situação do nosso país, da situação do nosso governo, também a situação da saúde do nosso país que está em calamidade, por todas as pessoas que estão enlutadas, pessoas que perderam seus entes queridos, pessoas que estão agora em momento de luto, em momento de dor. Peço que os irmãos durante sua semana estejam orando por essas famílias, orando por essas pessoas, para que o Senhor guarde cada família, para que o Senhor cuide de cada um deles, dando suporte, dando conforto, dando abrigo. Também orem pelas pessoas que perderam seus empregos, pessoas que estão passando por necessidade física e espiritual. Orem por essas pessoas, para que o Senhor seja a providência na vida dessas pessoas, para que nós como igreja possamos alcançá-las e possamos levar para ela um pouco de paz, um pouco de alimento físico, um pouco de alimento espiritual também, tá bom? Peço que os irmãos orem pela nossa igreja, pelos irmãos que estão na nossa igreja, pela situação da nossa documentação que está fluindo. Também peço que orem pela vida do nosso pastor, pela vida dos irmãos que estão conosco, de todas as nossas famílias, para que o Senhor possa cada vez mais estar abençoando a nossa igreja, tá bom? Semana passada nós estávamos falando sobre o livro de Samuel. Nós falávamos de uma vida por inteiro, de uma vida dedicada ao Senhor por completo. E hoje nós queremos falar de uma época semelhante com a de Samuel, mas hoje nós queremos falar sobre o livro de Ruth, sobre a história de Ruth. Convido você a abrir sua Bíblia para o livro de Ruth, no capítulo 2. Nós vamos ler o capítulo inteiro. Ruth, capítulo 2. E eu queria começar fazendo uma pergunta para você. Vaca dá leite? Vaca dá leite? Bom, talvez você tenha respondido positivamente essa pergunta, mas a verdade é que vaca ela não dá leite. Você precisa tirar o leite da vaca. Eu estava assistindo uma reflexão do professor Cortella e ele estava explicando que a vaca ela não distribui leite para ninguém, ela não dá o leite para ninguém. Nós é que temos que acordar cedo, chegar naquele curral cheio de esterco, cheio de sujeira, correndo o risco de tomar um coice da vaca e amarrar os pés delas, amarrar o rabo da vaca também e chegar lá e tirar o leite. Isso nos mostra uma realidade muito interessante nas nossas vidas, é de que a providência do Senhor, a providência que o Senhor traz para as pessoas, ela vem mediante a um esforço nosso também. O Senhor, Ele provê ajuda, provê auxílio, mas isso também depende de que nós estejamos nos esforçando para conseguir de alguma forma essa ajuda. A vaca ela não dá leite. Assim como o auxílio e a providência do Senhor, ela vem através do esforço do seu servo. Veremos hoje na história de Ruth que através do esforço, Deus provê o sustento daqueles que o amam. Abra comigo lá Ruth, capítulo 2, vamos ler por completo o capítulo 2 do livro de Ruth. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente entrou na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque.
Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou seus ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. E eles responderam, o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz e aos ceifeiros, a quem pertence essa moça? O capataz respondeu, é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes dos ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora, e só sentou um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Rute, ouça bem, minha filha, não vá colher em outra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção onde onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se e, prostrada com o rosto em terra, exclamou, por que achei favor a seus olhos, ao ponto do Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu, contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai e sua mãe, e sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente compensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E disse ela, continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou a sua serva, e eu sequer sou uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse, venha cá, pega um pedaço de pão e molhe no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. E ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para colher espigas, Boaz deu estas ordens aos seus servos. Mesmo que ela recolha dentre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair para que elas as recolha, não a impeçam. E assim Rute colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o trigo, o que tinha ajuntado, quase uma arroba de cevada. Carregou-a para o povoado, e sua sogra viu quanto Rute havia recolhido e quanto lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. A sogra lhe perguntou, onde colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Rute respondeu à sua sogra, com quem tinha trabalhado? O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou, seja abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou, aquele homem é nosso parente, é um de nossos resgatadores. E Rute, a moabita, continuou, pois ele mesmo me disse também, fique com os meus ceifeiros, até que terminem toda a minha colheita. Então Noemi aconselhou a sua nora Rute, é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura poderiam molestá-la. Assim Rute ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até acabarem as colheitas de cevada e de trigo, e continuou morando com sua sogra. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós agradecemos a Ti porque o Senhor é bondoso conosco. Pedimos, Pai, que o Senhor venha estar cuidando de nós e que o Seu Santo Espírito ilumine nossos corações e nossas mentes para que a gente possa compreender a Sua palavra e aquilo que o Senhor quer de nós hoje. Pedimos, Pai, que o Senhor esteja conosco hoje e sempre. Amém e amém. O livro de Rute ele foi escrito há mais de 3.000 anos atrás. Não se sabe ao certo quem é o autor desse livro. Alguns dizem que foi Samuel, outros acreditam que não tenha sido ele, por se tratar de uma data um pouco anterior ao rei Davi, pelas menções que faz a história de Davi. Mas ao certo a gente não pode afirmar com certeza quem é o autor ou quem não é o autor.
De fato, o autor do livro de Ruth, ele é desconhecido. E é interessante que mesmo um livro tão antigo, sendo escrito há mais de 3.000 anos atrás, como ele traz questões e debates tão importantes para a nossa realidade de hoje, do século 21, 2021. Nós podemos ver que no livro de Ruth nós encontramos problemas como o amor, nós encontramos debates sobre o amor, sobre a sexualidade, sobre a justiça social, sobre a justiça racial, e nós vamos ver como esses debates o Senhor vem tratando com sua mão soberana sobre todas as pessoas da história, sobre como ele vem conduzindo a história de Noemi, como ele vem conduzindo a história de Ruth, para Deus mostrar a sua glória, mostrar a sua soberania através da vida dessas pessoas. Nesse livro se passa, assim como no livro de Samuel, se passa na época dos juízes, uma época de total anarquia dentro do próprio povo de Deus. Então a gente consegue enxergar algumas coisas que não condizem com a realidade do povo de Deus. Por exemplo, uma das preocupações em Ruth colher em outras lavouras é a preocupação dela ser molestada pelas pessoas que estavam colhendo dentro das lavouras do povo de Deus, do povo de Israel. Então era um período de total, de uma terra sem lei, onde o povo vivia aquele momento cíclico, onde o povo pecava contra o Senhor mandava alguém para subjugar o povo de Israel, e o povo clamava e se arrependia do mal feito que eles tinham feito, e o Senhor mandava um juiz para restaurar, para retirar aquele jugo que estava sobre o povo de Israel. E eles entram nesse problema cíclico no livro dos Juízes. Então o livro de Ruth, a história de Ruth começa bem contando assim, de que no tempo dos juízes, no tempo em que reinaram os juízes, aconteceu isso. A história vai contando sobre a vida de uma família de Judá, onde eles passaram por um período de fome em Judá, e eles tiveram que se mudar para Moabe. Isso, por natureza, já era algo vergonhoso para o povo de Israel, para algum judeu ou para algum hebreu daquela época, porque se juntar com outros povos era algo vergonhoso para eles, era algo que eles não gostavam de fazer, algo que eles não faziam com certa naturalidade. E não só isso, Elimeleque e Noemi, eles passaram por um momento onde seus dois filhos, casaram-se como estrangeiras. Então, lá em Moabe, Elimeleque e Noemi tiveram um casamento dos seus filhos, e no casamento dos seus filhos eles eram casados com estrangeiros. Algo extremamente complexo para se entender dentro da visão do Antigo Testamento, tá bom? Não só isso, Noemi e Ruth passaram pela perda terrível de perder os seus maridos, e elas tiveram que voltar para ajudar. Isso a gente encontra na história do primeiro capítulo. Então, totalmente amarguradas, enlutadas, entristecidas, Noemi e Ruth voltam ao povo de Israel, voltam ao povo de Judá como viúvas. Parte do povo onde nós encontramos em Deuteronômio, que são as pessoas mais necessitadas do povo, que são a viúva, o órfão e o estrangeiro. Ruth, por sua vez, entrava em dois desses grupos. Ela era uma viúva e, além de viúva, ela era estrangeira naquela terra. E nós podemos ver na história de Ruth, nesse segundo capítulo, como ela era esforçada ao conseguir ajuda, para conseguir se sustentar, para conseguir ajudar a sua sogra também. Então, através do esforço, Deus proveu o sustento daqueles que o amam. Podemos ver pelo menos 2 exemplos de vida nesse texto. Podemos ver 2 pessoas onde a mão do Senhor age, podemos ver pelo menos 2 pessoas onde nós podemos usar como exemplo de vida para as nossas vidas. A primeira delas é uma mulher esforçada. Podemos ver na vida de Ruth que ela não esperava que a vaca entregasse o leite para ela. Ela foi buscar ajuda e, diante dessa situação, ela se esforçou e recebeu graça aos olhos de Boaz. Nós podemos ver no versículo 3 do capítulo 2 que diz o seguinte: ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros.
casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Então, Ruth, ela se esforçou, ela teve o trabalho de sair de casa e de alguma forma buscar ajuda, buscar o seu sustento, e ela aparentemente se esforçou extremamente nesse dia, porque o próprio capataz de Boaz diz o seguinte, versículo 6, e o capataz respondeu, é a Moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu para que deixasse recolher juntar as espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só aceitou um pouco no abrigo. É notável ver o esforço de Ruth, ver como Ruth ela se esforçou não só para buscar essa ajuda, mas como ela trabalhou. Ela chegou cedo naquela lavoura, naquela plantação, e ela chegou trabalhando bastante. Ela não sentou por pouquíssimo tempo no abrigo dos ceifeiros, e ela continuou até o entardecer. Versículo 17, versículo 18, a gente encontra: e assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Ela não só colheu, mas ela debulhou o que tinha juntado. Quase 20 quilos, entre 20 e 40 quilos de cevada Ruth ajuntou naquele dia. Ela não só colheu, ela não só debulhou o que ela tinha juntado, mas ela carregou até o povoado. E o que ela carregou até o povoado, ela não levou só para si, ela levou para si e para a sogra dela. Então Ruth tinha um coração onde ela precisava de ajuda, ela precisava de sustento de outras pessoas, mas ainda assim Ruth ela trabalhou, ela se esforçou para que essa providência divina se fizesse verdade na vida dela. Também se destaca a forma como Noemi enxerga o que está acontecendo no versículo 20. Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. Noemi ela tinha total percepção de que aquela bondade não era simplesmente uma bondade de Boaz. Ela tinha a percepção de que Boaz era apenas um eco daquilo que era a glória de Deus, daquilo que era a bondade de Deus sobre a vida dela. Não só sobre a vida de Noemi e de Ruth, que estavam vivas, mas também pela honra de Elimeleque, de seus filhos que tinham morrido. O Senhor tinha sido bondoso para com elas, e Noemi tinha essa noção do que estava acontecendo ali, de que tudo aquilo era providência divina, que mesmo quando a vida nos bate, mesmo quando a vida nos dá lições dolorosas, o Senhor está lá presente, demonstrando a sua providência. E ainda que exija de nós um esforço, exija de nós a vontade de acordar cedo, de trabalhar, de buscar, de ir atrás disso, a providência divina se mostra através da bondade de Deus, através da bondade das pessoas que nos cercam, através da bondade das pessoas que têm um pouco mais que nós. Não só isso, nós podemos ver uma mulher esforçada, mas também nós podemos ver um homem com um grande coração. É fato que desde que a Bíblia foi escrita, desde que as leis foram escritas, os ricos tinham a obrigação de cuidar dos mais pobres. Aqueles que tinham mais condições tinham a obrigação de cuidar das viúvas, dos estrangeiros, dos órfãos. Eles tinham essa obrigação por lei, e isso tinha sido dado a eles pelo próprio Deus através de Moisés. Nós podemos ver em Levítico capítulo 19, versículo 9 e 10, não precisa abrir, mas diz o seguinte: quando fizerem a colheita de sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas de sua colheita. Não passem 2 vezes pela mesma vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O Senhor exige de nós um cuidado com o necessitado. Ainda que ali nós estivéssemos falando do povo de Israel, ainda hoje é de nossa obrigação olhar com amor, olhar com compaixão aqueles que estão necessitados, aqueles que parecem ser invisíveis pela nossa terra.
Nós precisamos ter o mesmo olhar de Boaz e cuidar das pessoas. Boaz era uma pessoa extremamente relacionada com o Senhor. A gente pode ver que algumas coisas se destacam quando a gente fala de Boaz. Primeiramente, Boaz ele seguia a lei. Já falei semana passada, falei de novo agora há pouco, de que nós estamos falando de um período de total anarquia no povo de Deus. Nós estamos falando de um momento onde o povo ele fazia o que bem entendia. Ele se prostituía espiritualmente, ele se prostituía moralmente em suas festas, e o Senhor vinha, subjugava, mandava um povo subjugar a Israel, e Israel se arrependia, e o Senhor mandava um juiz, e assim viviam nesse problema cíclico a todos os momentos. Mas Boaz, mesmo num mundo de caos, onde ninguém faz o que é certo, onde todo mundo faz o que é errado, Boaz, ele é um oásis. Ele é um oásis de um homem que ainda segue a lei do Senhor, um homem que ainda percebe que é necessário ter cuidado com o pobre, ter cuidado com o necessitado. Boaz, ele é essa pessoa que não se importa com aquilo que está acontecendo à sua volta, não se importa se os outros estão fazendo certo ou errado, mas ele vai fazer o certo. Nós podemos ver isso na conversa de Boaz. Quando a gente começa aqui no versículo 5 a 7, Boaz conversando com os seus capatazes, ele diz o seguinte, versículo 4 e 5, perdão, diz aqui: naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros: o Senhor esteja com vocês. E eles os responderam: o Senhor te abençoe. Muito mais do que um bordão de a paz do Senhor ou o Senhor esteja com vocês, mas Boaz tinha Deus no seu dia a dia, e os seus empregados, os seus servos, também tinham Deus no seu dia a dia, porque serviam a alguém que era servo do Deus Altíssimo. Então, quando Ruth pede para o capataz de Boaz, para que ela colhesse entre as espigas ali, entre os ceifeiros, o capataz tinha certeza de que ele deveria deixá-la colher ali, porque o seu patrão deixaria. Ele tinha essa percepção. Não só isso, a gente consegue ver o cuidado que ele tem por Ruth. Como ele percebe as necessidades daquela mulher, como ele percebe as necessidades os problemas que ela já passou e como ela precisava daquela ajuda e precisava daquele sustento que era provido por Boaz. Boaz, ele não só percebe tudo isso e ele é usado por Deus como instrumento de Deus para levar ajuda a Ruth e a Noemi que estavam necessitadas, mas ele tem a real percepção de que quem está fazendo tudo aquilo não é ele, não é pela bondade dele, não é o amor de Boaz, não é por nada disso. Mas Boaz, ele percebe que aquilo que está acontecendo é socorro e refúgio do Senhor. Olha comigo no versículo 12 o que Boaz diz. Boaz está conversando com Ruth e ele diz o seguinte: o Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você vieste buscar refúgio. Ele sabia que Ruth, ela não tinha buscado ajuda a Boaz, ela não tinha buscado refúgio em Boaz ou no povo de Israel. Ele sabia que o refúgio no qual Ruth estava se baseando, ele sabia que o refúgio pelo qual, onde Ruth estava se refugiando, não era ele, mas sim ela estava sob as asas de Deus. Ela estava sob o cuidado, sob o refúgio, sob o socorro do Senhor. E ele entendia que ele era apenas um instrumento nas mãos do Senhor para promover o refúgio e esse socorro. Nós podemos ver qual é a reação de Ruth quando ela escuta isso. Versículo 13 diz o seguinte: continue eu a ser acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou a sua serva, e eu sequer sou sua serva. Interessante, o versículo 10 e o versículo 13, eles têm uma certa ligação. O versículo 10 eu vou ler para vocês. Inclinou-se e prostrada com o rosto em terra exclamou: por que achei favor aos seus olhos, a ponto do Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Ruth, ela é muito diferente das pessoas que nós vemos hoje por aí. Até de nós mesmos.
Quando nós passamos por momentos de dificuldade, quando nós passamos por momentos de aflição, momentos que nós estamos entristecidos por algum luto ou algo assim, quando o refúgio do Senhor vem sobre nós, quando o socorro do Senhor vem sobre nós, nós temos aquela como se diz, aquela autoestima por nós mesmos elevada, de dizermos que nós de alguma forma merecíamos aquilo que o Senhor fez por nós. Diferente de nós mesmos, Ruth, ela sabia que ela não era merecedora do favor de Boaz. Ruth, ela sabia que ela não era merecedora do favor divino. Ela sabia de que tudo aquilo era graça do Senhor através da vida de Boaz, através da vida das pessoas que estavam ali colhendo junto com ela. Ela entendia isso, ela compreendia isso. E Ruth humildemente se colocou à disposição de Boaz, se colocou à disposição do Senhor e trabalhou. Buscou de manhã cedo até o entardecer, colheu, ajuntou, debulhou e carregou tudo aquilo que ela tinha feito durante todo o dia. Boaz, por sua vez, tinha a visão sensível de o cuidado que ele precisava ter com os mais pobres, o cuidado que ele devia ter com os necessitados e com aqueles que faziam parte do povo, que não tinham condições de se sustentar. Bom, meus irmãos, diante disso, nós podemos ver que o Senhor, Ele usa o esforço dos seus servos para prover o sustento daqueles que o amam. É através do esforço que o Senhor provê o sustento daqueles que o amam. Não espere que a vaca dê leite para você ou que ela entregue o leite para você de motoboy em casa pelo iFood. O Senhor provê tudo aquilo que a gente precisa, que a gente necessita. Quando a gente busca Ele com esforço, com dedicação e sabendo que tudo aquilo não é por nosso mérito e sim graça do Senhor. Com a mesma humildade que habitou Jesus, com a mesma humildade que habitou Ruth, que a gente possa buscar ao Senhor, buscar o refúgio sob as asas do Senhor. E eu não sei como está a sua vida hoje. Eu não sei se você que está me escutando, você está passando por maus bocados nessa pandemia. Eu não sei se você que está me escutando está passando por bons bocados nessa pandemia. Talvez você seja como Boaz. Talvez você esteja numa condição melhor. Talvez o Senhor tenha te agraciado nessa pandemia, onde você não perdeu o seu emprego. Talvez você tenha sido até promovido, esteja recebendo melhor, esteja ganhando mais. E eu te digo hoje que o Senhor espera de você que você seja mais igual ou seja mais parecido com Boaz. Seja semelhante a Boaz. Que você olhe para os necessitados, entendendo tudo aquilo que eles necessitam, não só do sustento físico, mas também do sustento espiritual. Que vocês sejam um poço, um refúgio, um oásis no meio do deserto para aquelas pessoas que estão passando fome. Doe, ajude, contribua com o coração. Faça como Boaz, seja um homem, uma mulher que segue a lei de Deus, seja um homem, uma mulher que se importa com o necessitado, que se importa com o órfão, que se importa com as viúvas, que se importa com estrangeiros da terra, que se importa com os invisíveis da nossa terra. Pessoas que estão em situação de rua, pessoas que são dependentes químicos, órfãos, pessoas que perderam seus empregos durante essa pandemia. Todas essas pessoas são pessoas das quais o Senhor coloca sobre a igreja cuidar. É a obrigação nossa dar ajuda, dar auxílio a esses necessitados. Que o Senhor coloque no seu coração a vontade de ser mais parecido com Boaz. Um coração contrito e sábio que consegue identificar as verdadeiras necessidades das pessoas. Não num assistencialismo barato de só entregar as coisas para a pessoa, mas promover a transformação de vida de pessoas. Que o Senhor nos dê a humildade e a hombridade e a compaixão de olhar para o nosso próximo e tentar ser mais parecido com Boaz. Olhar para o nosso irmão que está necessitado, cuidar dele
com amor sacrificial. Mas talvez também você seja como Ruth. Talvez durante essa pandemia você tenha perdido o seu emprego. Talvez durante essa pandemia você tenha perdido a sua casa. Talvez durante essa pandemia você tenha se encalacrado em dívidas e mais dívidas. Talvez você tenha passado por maus bocados nessa pandemia. Talvez você esteja até com dificuldade de sustentar a sua família. Talvez você é um pai de família, uma mãe de família que não tem o que dar para os seus filhos. Eu tenho uma coisa para dizer para você. Busque refúgio sob as asas do Senhor. Busque refúgio sob as asas do Senhor, porque é Ele quem pode dar refúgio, Ele quem pode dar socorro. Mas, meu irmão, estar sobre as asas do Senhor, estar debaixo da graça do Senhor, não quer dizer que você vai esperar a vaca chegar na sua casa e começar a dar leite para todo mundo. Isso não vai acontecer. Meu irmão, se esforce, se dedique. O Senhor mandará sim um Boaz na sua vida. Deus mandará alguém para prover o seu sustento, para prover o sustento de sua família. Desde que você, assim como Ruth, se esforce, se dedique no trabalho e também busque ao Senhor com humildade, sabendo que tudo que vem do Senhor, tudo que vem através de outras pessoas, mas que é do Senhor, tudo isso não passa de graça do Senhor. E de que tudo isso é providência divina sobre sua vida. Só tem uma coisa para te falar. Vaca, ela não dá leite. Tudo isso, a providência divina, o cuidado divino, exige de nós um esforço, exige de nós uma dedicação. O auxílio que o Senhor vai prover a você depende de você buscá-lo. Irmãos, se você tem condições, seja mais parecido com Boaz. Busque, auxilie, ajude pessoas que estão necessitadas. Meu irmão, se você precisa de ajuda, se você precisa de um auxílio de alguém, seja mais parecido com Ruth. Cuide de si mesmo, esforça-te, dedique-se e mantenha a humildade. Porque toda essa providência divina, toda a providência do Senhor é graça de Deus sobre a sua vida. O Senhor proverá, Deus proverá. E tudo isso é graça dele, providência dele, o amor dele e a bondade dele derramada sobre sua vida. Meu irmão, eu sei que você pode estar angustiado, aflito, cansado. Talvez você esteja passando por maus bocados, não financeiramente, mas espiritualmente. E eu tenho uma palavra para dizer para você, de que Deus nunca nos desamparou. Eu tenho 23 anos de idade, em toda a minha vida, Deus nunca desamparou a minha família. Meus pais têm 60, 50 anos, e em toda a vida deles, o Senhor nunca desamparou nenhum de nós. O Senhor sempre proveu o alimento, sempre proveu o cuidado para as nossas vidas. Não vai ser um coronavírus, não vai ser um governo ruim que vai fazer com que o Senhor deixe de prover aquilo que Ele tem feito durante todas as nossas vidas. Deus proverá na sua vida. Deus proverá na vida da sua família. Desde que você busque refúgio debaixo das asas dEle. O socorro do Senhor vem. O Senhor, Ele é presente em nossas vidas, meu irmão. Abaixe sua cabeça que eu quero orar por você mais uma vez. Pai, nós louvamos o Teu nome, pois sabemos que o Senhor está aqui conosco. Sabemos que o Senhor tem cuidado de cada um de nós e o Senhor tem providenciado, Pai, o sustento a cada família, Pai. Por mais rica que ela seja, por mais pobre que ela seja, nós sabemos que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Nós confiamos em Ti, Pai, sabendo que não vai ser agora que o Senhor vai nos desamparar, Pai. Não vai ser hoje, Pai, que o Senhor vai deixar de prover sustento à minha família. E pedimos, Pai, por aqueles que ainda não conseguiram enxergar essa Sua providência,
Que o Senhor mande Boaz, Pai. Que o Senhor mande pessoas que cuidam de pessoas, Pai. Cuida dessas famílias, Pai. Cuida dessas vidas. Cuida de cada um deles, Pai. Provê sustento, provê não só o alimento, Pai, mas provê emprego, provê dignidade a essas famílias, Senhor. Nós pedimos, Pai, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor entre com cura espiritual, com cura física, Pai, na vida daquelas pessoas que necessitam de Ti. Pedimos, Pai, que a sua igreja seja um canal de bênção para a vida dessas pessoas. Que a sua igreja seja um canal, Pai, de bênçãos espirituais, de bênçãos físicas. Que a gente possa cada vez mais atender mais e mais pessoas para a glória do Seu nome, Pai. Levanta cada vez mais pessoas dedicadas, pessoas que cuidam do necessitado, Pai, que têm a sensibilidade, a compaixão de entender onde eles precisam de cuidado, Senhor. Pai, pedimos que o Senhor retribua a cada um que veio buscar refúgio debaixo de suas asas, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós louvamos o Teu nome. E agradecidos, Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quarta-feira, mesmo do feriado, nós estaremos mais uma vez com nossa entrega de lanches aos moradores de rua. Espero que vocês estejam conosco, espero que vocês possam nos ajudar na quarta-feira. E domingo que vem nós estaremos de volta ao culto presencial, seguindo todas as recomendações. Não esqueçam da sua máscara, não esqueçam dos cuidados que vocês têm que ter. Lá nós teremos álcool em gel disponível. Nós pedimos encarecidamente que os irmãos evitem ao máximo o contato físico, para que a gente possa voltar com toda a segurança aos nossos cultos presenciais, tá bom? Que o Senhor abençoe e que sua semana seja abençoada. Eu preciso rever minha vida, medir os meus passos, estender os meus braços às pessoas sofridas. Eu preciso olhar para dentro, ouvir bem atento a voz doce e forte, parceiro e consorte, na vida e na morte, que fala em mim. Eu preciso ser manso e amigo, ser rocha e abrigo para quem quer comigo na vida viver. Eu preciso ter olhos abertos, motivos bem certos pra nunca enganar esta gente esgotada de tanto chorar. Ter vida e poder, ter amor para atender esta gente perdida, por quem Deus quis morrer.
na sua pele não faria assim. Mas peraí, bem que pode ser, meu bem. Exatamente, cada um é cada um. Já reparou? Todo mundo é único. Não tem ninguém, figurinha repetida. Isso é lindo, essa riqueza. Por ser diverso, tanta beleza. Eu digo que você pra mim não é só problema seu, é meu também. Já que é tudo nosso aqui. Se você chora, choro junto com você. E fico assim, por aqui ao seu dispor. Pra te ver bem feliz, pra te ver bem feliz, pra te ver bem infeliz, pra te ver bem feliz. Se der saudade pode me ligar, não se preocupe de incomodar. Eu pra você, você pra minha gente. É feito assim, eu pra você, você pra minha gente. É assim. Oh, 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 Daqui até depois do fim de tudo, permanece o que nos une um ao outro. Daqui até depois do fim de tudo, permanece o que nos une um ao outro. Há quem me chame de inocente por gostar de gente, e às vezes ouço que sou burro por amar bandido. Aí passa o mundão falido bem na minha frente, cheio de gente inteligente que não abaixa o vidro, porque tem medo de gente que é bem diferente desse tipo de boa gente que vai pra Paris. Sabe, essa gente feliz, essa gente influente, que diz que quem não é decente é porque não quis. Tem gente que aplaude gente, que acorda indigente com água que não é quente no frio de SP. Tem gente que tem na pedra o alívio pra mente, mas que se não for teu parente, tanto faz morrer. Gente vestida de agente, descarrega o pente em gente com 2 detergentes no seu camburão. De repente falta lente pra ser consciente que quando se trata de gente é do seu próprio irmão. Por isso eu digo que você pra mim não é só problema seu, é meu também, já que é tudo nosso aqui. Se você chora, choro junto com você, e fico assim, por aqui ao seu dispor. Pra te ver bem feliz, pra te ver bem feliz, pra te ver bem feliz, pra te ver bem feliz. Se der saudade pode me ligar, não se preocupe de incomodar. Eu pra você, você pra minha gente. É feito assim, eu pra você, você pra minha gente. É assim.